todos, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, louvando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Declaramos que precisamos do Senhor e que sem o Senhor não somos nada. Pai, ensina-nos, Senhor, a lidar com essas dificuldades destes dias presentes. E que o Senhor, ó Pai, seja o nosso guia, nosso mestre, aquele que luta as batalhas por nós, porque sabemos que contigo somos mais do que vencedores. Por isso, te louvamos e te agradecemos. E dizemos, és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Visita também os lares, ó Pai, onde essa live está entrando. Que o Senhor, ó Pai, visita cada coração. Senhor, cada necessidade nós colocamos diante do Teu altar. Que o Senhor responda conforme o desejo do Teu coração. Porque reconhecemos que o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. E vamos adorar ao Senhor. Se abalam, os muros se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, nosso Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Cante bem alto pro Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Nós queremos, ó Pai, declarar que Tu és digno, Deus, do nosso louvor, das nossas vidas, ó Pai. Recebe a nossa adoração no Teu altar em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e com todas. É uma alegria também estar com você que está assistindo esse culto online, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Quero convidar os nossos irmãos que estão presentes aqui no templo a sentarem-se e abrirem a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Faremos leitura a partir do primeiro versículo e vamos paulatinamente trabalhando a reflexão para essa noite. Que você não somente abra a sua Bíblia, mas que você abra o seu coração para poder internalizar a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. É por meio da palavra de Deus que nós temos a instrução para uma vida cristã dentro da vontade soberana do Senhor. Diz assim o registro petrino: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu gostaria de caminhar com os irmãos, refletindo em blocos. Nós temos nesses primeiros 2 versículos o prefácio e a saudação dessa epístola que foi registrada pelo apóstolo Pedro a esses irmãos que faziam parte da diáspora, ou seja, da dispersão. Esses irmãos não estavam na terra deles, que era a Palestina. Nós temos entre esses irmãos judeus que se tornaram cristãos e gentios que se converteram ao cristianismo. E esses irmãos estavam distante da sua pátria, longe das suas casas. O apóstolo Pedro escreveu aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, no período que havia o Império Romano estava sob o governo e o domínio do imperador César, cruel contra os cristãos, um homem que trouxe muita perseguição aos servos do Senhor. E o apóstolo Pedro, ele começa se identificando nessa epístola, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas é interessante nós falarmos aqui que ele se identifica como apóstolo, mas além disso, nos lembrarmos quem está escrevendo essa epístola. É alguém que, quando Jesus estava iniciando o seu ministério, começa a chamar os seus discípulos e passa, e na beira do mar ele convoca alguém que estava pescando, e entre esses ele convoca Simão, que é o primeiro nome de Pedro, Simão, que depois vem se tornar Pedro, que quer dizer fragmento de rocha. E Pedro, ele, um pescador, é levantado por Deus depois de todo o cumprimento do ministério de Jesus, como pastor da igreja, como um apóstolo que dá continuidade à missão que Jesus começou, de propagação do evangelho, de propagação do reino de Deus. É interessante nós notarmos que Jesus levanta Pedro, e aqui ele se intitula como apóstolo porque era apóstolo, mas Jesus pega um homem simples e torna ele um homem que faz uma obra significante na expansão do evangelho. E Pedro, como apóstolo, ele escreve essa epístola aos eleitos que são forasteiros. Não eram pessoas que estavam na sua casa, não eram pessoas que estavam no seu país, mas eram pessoas que estavam distante da sua casa. Estamos vivendo um momento que é um momento diferente. Nós estamos tendo a orientação e a recomendação para irmos para a nossa casa. Essas pessoas estavam distante das suas casas e muitas delas estavam naquela condição devido à perseguição que se deu aos cristãos em Roma, e eles ocupam as regiões aqui registradas que ficavam na Ásia Menor, onde Pedro escreve esta epístola para aqueles que estavam no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
E essa palavra vai até eles e chega no sentido que Pedro chama de eleitos de Deus, separados por Deus, escolhidos por Deus na presciência de Deus. Deus antecipadamente e no seu atributo de ser Deus já sabia que aquelas pessoas se converteriam ao caminho dele. E é interessante nós notarmos que Pedro diz que eles são separados para quê? Separados para fazer parte do plano de Deus. E não é diferente conosco. Nós fomos eleitos por Deus para fazermos parte do plano redentor, restaurador de Deus, o plano salvífico de Deus. Eu e você somos chamados para podermos pregar o evangelho, anunciar a esperança às nações, às pessoas que estão aí sem esperança. E eles foram separados para isso. Você é um eleito de Deus. Deus olhou para você e separou você para fazer parte desse plano de salvação da humanidade. E ele também diz que, segundo a presciência de Deus, eles foram eleitos em santificação do Espírito. É o processo do Espírito que vai tornando-nos pessoas mais parecidas com Deus, no sentido de restauração da imagem de Cristo Jesus em nós. A palavra é pegada, a lâmpada divina, ela nos faz enxergar aquilo que nós precisamos, subtrair, arrancar da nossa vida, e a cada dia Deus vai nos transformando e nos levando para o caminho da santificação. Preste bem atenção que o autor aos Hebreus diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Deus nos resgata, Deus nos salva e nos coloca num caminho e num processo de desenvolvimento para podermos a cada dia vivermos uma vida de santidade. E ele diz algo a mais, versículo 2: em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele vai dizer de algo que nos leva ao Primeiro Testamento, ao Antigo Testamento, que era um ato normal daquele que estava oficiando o sacrifício, de derramar o sangue sobre o altar, que acontecia quando o sacerdote era separado e consagrado para a obra de Deus. Nós devemos entender que fomos eleitos, estamos no processo de santificação, e Deus nos separou para podermos sermos consagrados, nos dedicarmos mais a Ele por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele vai dizer algo mais além, para que nós façamos isso na proposta e no estilo de obediência a Deus. É muito fácil vermos as pessoas caminhando pelo caminho da desobediência, caminhando pelo caminho da rebeldia, da contrariedade à vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, é um pescador, e agora é um pescador de homens, cumprindo o desígnio de Deus para a sua vida e o chamado de Cristo, mas é um homem que agora está pregando a caneta, está escrevendo uma carta, instruindo, encorajando aqueles irmãos que estavam passando por momentos difíceis. E ele chama aqueles irmãos de eleitos, e ele retrata, escrevendo aqui todo o processo, até chegar ao ponto para dizer para aqueles irmãos que eles estavam sendo consagrados ao Senhor, dedicados ao Senhor para viver uma vida de obediência. E ele sauda os irmãos dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas, que o favor de Deus, que o presente de Deus, que a paz que excede todo entendimento, que uma paz que é ampla, que ele oferecia naquele momento e desejava que os irmãos pudessem ter aquela paz, que elas pudessem ser multiplicadas na vida daqueles irmãos que estavam distante do seu país, distante das suas casas. E ele entra a partir do versículo 3, e eu quero que os irmãos acompanhem.
num processo de chamamento ou de declaração de engrandecimento de Deus Pai, dizendo: Deus seja engrandecido e louvado. Eu quero caminhar com os irmãos nesta proposta de tributarmos a Deus engrandecimento, louvor, exaltação a Deus. Por quê? E Ele vai nos dizer o motivo pelo qual Deus deveria ser bendito. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição. Ele nos convida, e naquele tempo, escrevendo aos irmãos, instruindo os irmãos, encorajando os irmãos, ele olha para o alto e diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque pela sua misericórdia, não foi por merecimento pessoal, não foi pelas nossas virtudes, mas foi pela misericórdia de Deus que nós fomos regenerados. E a palavra regeneração quer dizer, foi que nós nascemos de novo, foi por meio da ação graciosa de Deus. É uma mistura da misericórdia de Deus, que é o resede de Deus, o amor de Deus em ação, com a graça favorecedora de Deus, que nos permite experimentar a regeneração, o novo nascimento, uma vida não pela nossa intelectualidade, não pela carne, mas uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Ele diz: bendito seja Deus que nos regenerou. Você foi regenerado, você nasceu de novo. E nasceu por quê? Porque você merece, porque nós merecemos? Não, porque a misericórdia de Deus entrou em ação. Merecíamos a condenação, merecíamos o julgamento, merecíamos a reprovação de Deus, mas Deus nos favoreceu, suspendeu a punição a nós e nos fez experimentar a justificação, a reconciliação com Ele por meio de Cristo Jesus. Então exaltemos a Deus, porque Ele nos regenerou. Para quê? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aquele povo, distante da sua casa, debaixo da perseguição, da tribulação, muitos deles não tinham mais esperança, mas Pedro escreve dizendo: há uma esperança, mas não é uma esperança de vocês voltarem para a casa de vocês, voltarem para o país de vocês, mas esta esperança é para que vocês possam entender que vocês são forasteiros e peregrinos, e há para vocês uma casa celestial, há uma esperança reservada por Deus nos céus. Nós somos o povo da esperança. Sabe aonde está fundamentada a nossa esperança? Não é na morte de Jesus, mas é no túmulo vazio. Jesus ressuscitou, e a esperança que nós temos, assim como aconteceu com o nosso Senhor, nós ressuscitaremos também. Para nós cristãos, a morte não é o fim. Para nós cristãos, o que está reservado para nós não é a separação eterna de Deus, mas é a vida eterna por meio de Cristo Jesus o Senhor. O apóstolo Pedro estava dizendo para aqueles irmãos: não se abatam, não perca a esperança. Por meio de Jesus Cristo e da sua ressurreição, nós temos a convicção que vamos ressuscitar um dia. Coisa linda, irmãos. Louvemos a Deus porque fomos regenerados. Louvemos a Deus porque temos uma viva esperança no nosso coração. Uma das experiências mais profundas que eu tive foi quando Deus me deu o privilégio de estar em Israel, indo a Itália, Roma, conhecendo o Areópago, conhecendo o Vaticano e saindo dali, indo para o Egito. Depois que cheguei no Egito, peguei toda aquela trajetória do povo que saiu do Egito e foi até a terra prometida. Cheguei em Jerusalém, passei por Jericó, conheci Betsaida, mas quando chegamos em Jerusalém, entramos na Via Dolorosa, fomos até o Monte das Oliveiras, fomos em tantos lugares. Aconteceu algo extraordinário quando eu cheguei ali em Jerusalém.
e fomos até o Monte das Oliveiras. Eu tive o privilégio de poder chegar naquele monte e contemplar o cumprimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que pessoas de todas as línguas, de todas as raças, viriam adorar o Senhor. E quando eu estava ali no Monte das Oliveiras, perto do Monte Calvário, existia pessoas de várias nações, de vários lugares. Vi africanos, vi asiáticos, vi europeus, e a caravana de brasileiros cantando, e cada um cantava na sua língua, e eu me deparava com pessoas cantando hinos em outras línguas que a gente conhecia. E aí eu me deparei com o cumprimento daquilo que diz a palavra: de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações virão te adorar. Mas o que tocou mais o meu coração, irmãos, é quando nós passamos pelo Monte Calvário e chegamos até o túmulo. E quando você chega no túmulo de Jesus e você entra no túmulo de Jesus, está escrito a seguinte frase: Ele não está aqui, Ele não está aqui. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e nós temos a nossa esperança que está plantada no nosso coração. Bendito seja o Deus e Pai que nos regenerou para uma herança incorruptível. Sabe o que ele está querendo dizer? Muitos que não estavam mais na sua terra, na sua casa, tinham deixado tudo e perdido as heranças. Muitos às vezes estavam lá esperando um dia receber a herança, e eles não tinham mais expectativa, porque eles tiveram que sair por causa da perseguição. E Pedro está dizendo para eles: nós fomos regenerados, nós temos uma esperança viva em nós, e nós vamos receber uma herança na eternidade incorruptível, que não corrompe, que ela não se dissolve. A esperança nossa é da eternidade com Cristo na glória. Quando nós olhamos para esse texto, ele diz que essa herança não tem mácula, essa herança é imarcessível, ela não se deprecia, nem a ferrugem, nem a traça deprecia ela, porque ela foi reservada por Deus, está guardada por Deus para nós como bênção de Deus na eternidade. Ele diz: reservada nos céus para vós outros. Então Deus seja engrandecido, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela misericórdia e que gerou em nós esperança pela herança eterna. Agora no versículo 5, olha o que diz: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Louvado seja Deus, exaltado seja o Eterno, bendito, engrandecido seja o Deus e nosso Pai, porque Ele tem resguardado pelo seu poder todas as promessas feitas a nós. Deus protege as suas promessas, e Ele nos protege, Ele nos guarda como eleito deles, como salvos por Ele, como separados por Ele, para que nós possamos experimentar disso na eternidade. A Bíblia diz também no versículo 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo assim: olha, nós temos motivos para ter esperança, nós temos motivo para nos tranquilizar, porque Deus é que está no controle da nossa vida. Ele encoraja, mas Ele não engana, Ele não vem com falácia, com meia verdade. Ele diz: olha, nesse exato momento pode ser que vocês sejam contristados, passem por sofrimento, passem por luta, passem por batalha. Ele diz isso: nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Às vezes os ventos
ventos da adversidade sopram contra a nossa vida, enfrentamos lutas, batalhas provenientes das trevas, e às vezes Satanás faz isso para nos quedar, para nos derrubar, para nos fazer cair. Mas muitas provações que vêm na nossa vida são oportunidade de Deus, são teste de Deus para nós revelarmos a grandeza da nossa fé. Pode ser que nesse exato momento você aí na sua casa está passando por luta, por tribulação. Veja isso, encare isso, perceba isso como oportunidade de Deus para você mostrar que você não está olhando para a provação, mas você está no processo de revelar a grandeza da sua fé, a firmeza e a confiança que você tem no Senhor. É um momento de abalo nas nações, é um momento onde muitas pessoas estão vivendo abaladas, temerosas, mas a palavra diz do Senhor que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há uma música que nós cantamos por muito tempo que dizia assim: vai passando pela prova dando glória a Deus. As provas existem, algumas vêm para nos derrubar, para nos fazer desistir, mas outras provas vêm para que nós saiamos dela aprovado pelo Senhor. Muito dos materiais valiosos daquela época passavam por um processo de purificação, era levado ao fogo para tirar as impurezas e para ficar o melhor, o metal mais precioso. Às vezes passamos por várias provações. Esse é o momento de provação no meio evangélico, e se existe uma coisa boa para nós podermos identificar quem são os verdadeiros crentes, são os verdadeiros cristãos, é o sofrimento. É no sofrimento que você conhece o verdadeiro cristão. Ele fica firmado no Senhor Jesus Cristo. Não me esqueço de uma pregação há muitos anos atrás, pastor Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus Betesda. Ele conta uma história de um atendimento que ele fez com uma irmã. Uma irmã ligou para ele e disse que estava passando um momento desafiador na vida, uma provação muito intensa, que ele já não suportava mais ela não suportava mais essa provação. Chegou o momento que ele perguntou: irmã, como está a sua estrutura? Ela falou assim: pastor, eu estou só pelo fiozinho. E ele disse assim: minha irmã, continue pegado nesse fiozinho e não desista desse fiozinho, porque esse fiozinho é que mantém você conectada com a rocha, e quando você manter-se firme na fé em Cristo Jesus o Senhor, você vai passar por esta prova e vai alcançar a vitória em Cristo Jesus o Senhor. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer nele. Somos chamados para enfrentar as adversidades. O nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É momento de aflição, é momento de provação, mas é momento de constatação e de revelação que você é um crente fiel e verdadeiro. Se estamos passando por prova, olhe para a prova como oportunidade de você revelar a firmeza da sua fé. Louvado seja Deus pela provação. Louvamos a Deus porque fomos eleitos. Louvamos a Deus porque, além de sermos eleitos, fomos colocados num processo de santificação para a obediência. Somos consagrados ao Senhor. Louvamos a Deus pela sua regeneração. Nascemos de novo. Louvamos a Deus por uma viva esperança. A nossa esperança não se limita a esse estágio material, a essa experiência humana. Nós somos seres eternos que viemos da eternidade e estamos nos dirigindo para a eternidade. Começamos em Deus, surgimos a partir de Deus e voltaremos para Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor, que nasceram de novo e que estão no processo de transformação e de modelagem divina, eles experimentarão uma herança eterna reservada por Deus. Não é uma subherança, mas é uma herança com o nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Louvemos a Deus porque Ele tem nos guardado pelo seu poder. Exultemos e nos alegremos, mesmo porque quando passamos por provação, estamos testados para demonstrar o nosso melhor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltemos a Deus. Versículo 8 diz assim: a quem, não havendo visto, quem é esse? Jesus Cristo, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pedro está dizendo: olha, mesmo vocês não tendo visto Cristo, vocês os amam, então alegrai-vos. Mas não é uma alegria qualquer, é uma alegria indizível. Não dá para explicar, não dá para poder tentar nomear, não dá para descrever essa sensação de alegria. E ele vai dizendo: nisto exultais com alegria e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, louvemos a Deus. Deus seja engrandecido pela sua misericórdia, pela esperança, pela herança eterna, pelo poder resguardador divino em meio aos sofrimentos, pelo consolo dado pelo Espírito Santo, que é invisível, mas que atua em nós. E louvemos a Deus pela salvação da nossa alma. A fé é para nós enfrentarmos as adversidades aqui, mas a consumação da fé, o estágio final da fé, é para nós desfrutarmos da salvação, da libertação final da nossa alma, do nosso corpo, e para nós nos apresentarmos diante do nosso Salvador, do autor e consumador da fé. Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, e que todos nós, por meio da fé, podemos ter uma vida plena de bendizer ao Senhor, de engrandecer o Senhor, para que no dia final nós possamos experimentar aquilo que Deus reservou para nós na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Que toda a sua vida, que toda a sua trajetória seja uma expressão de tributo a Deus, de exaltação a Deus, por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que nós temos certeza que Deus fará. Porque no final estaremos com Ele em glória, dizendo ao Cordeiro: seja honra, seja louvor e seja adoração para todo sempre. Que no final da história a sua alma seja salva e que nós possamos nos encontrar nos céus. Que Deus te abençoe. Quero deixar aqui um abraço e quero pedir para você compartilhar esse culto. Com certeza tem abençoado muitas pessoas. Louva a Deus por você ter nos acompanhado, que tem nos acompanhado. Quantas pessoas têm nos relatado que tem sido abençoado com essa palavra. Você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, em vários estados tem nos acompanhado. Compartilhe isso, com certeza vai edificar alguém, vai abençoar você. Nós esperamos você na quinta noite, mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você, quero orar por sua família. Pai, nós queremos te louvar, porque hoje nos alegramos, ó Deus, em ter parte da igreja aqui conosco, ó Pai, nesse culto presencial, mas também online. E eu peço, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, presente nesse espaço de culto, mas eu também peço pelas pessoas que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor, ó Deus, possa renovar a fé, fortalecer a fé de cada um, que o Senhor, ó Deus, possa dar a cada um entendimento, que a aprovação, que a luta é uma oportunidade dessa pessoa se apegar mais em Deus, e pelo poder de Deus, vencer os intempéries da vida. Pai, visita essa casa, essa família, essa pessoa que nos assiste agora, e que o poder libertador do Senhor alcance ela. Se ela precisa de um milagre, de uma cura, de uma restauração, que a sua casa, que o seu quarto, aonde ela estiver, na sua empresa, que ali seja, ó Deus, invadido pela graça e pela glória do Senhor. Ó Deus, promova milagre, promova transformação pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Até a semana que vem, aguardo vocês em nome de Jesus.